E aí, galerinha, vamos para a segunda parte da nossa classificação dos ácidos. Então, faltou duas classificações e a gente vai ver agora. Então, faltou ali da aula anterior, né? Para senão a aula fica muito grande. A gente classificar os ácidos de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. O que são esses hidrogênios ionizáveis? São todos os átomos de hidrogênio que estão presentes em um ácido. Quando a gente dilui o ácido na água, aquele hidrogênio que é liberado, que é ionizado na água, ele se torna um hidrogênio ionizável. Então, dependendo do tipo de ácido que a gente está tratando, às vezes todos os hidrogênios daquela molécula se ionizam. Quer dizer que liberam H+, ou íon hidrônio na água, porque é essa liberação desse íon que dá a acidez da solução que a gente conhece. Então, quanto mais íons ou quanto mais H+, eu libero naquela água, mais ácida ela é. Só que às vezes tem algumas exceções que não liberam a mesma quantidade de hidrogênios que existe na molécula. E agora que a gente vai saber reconhecer isso. Então a gente tem que levar em consideração as regrinhas de acordo com o tipo de ácido que a gente está analisando. Se ele for um hidrácido ou se ele for um oxiácido, que foi que a gente já viu na classificação anterior, né? Os hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio na molécula. E os oxiácidos, como o próprio nome já diz, têm o oxigênio presente na molécula. E agora a gente vai ver como classificar de acordo com o número de hidrogênios ionizável de cada um. Então, se nós estivermos trabalhando com hidrácidos, todos os átomos do hidrogênio para os hidrácidos são ionizáveis. Então, quer dizer que se você diluir um hidrácido na água, todos os hidrogênios presentes naquela molécula serão ionizados. Então, nós temos aí como exemplo H2S, que é o ácido sulfídrico. A gente monta ali a estrutura dele, porque é importante agora a gente montar a estrutura para a regra dos oxiácidos. Então, para os hidrácidos, a gente sabe que tem um enxofre ligado a dois hidrogênios. Então, aquele hidrogênio que está ligado ao átomo central do hidrácido indica o número de hidrogênios ionizáveis. Então, se ele tem 2 hidrogênios, ele é um diácido. Se ele tiver 3 hidrogênios, ele é um triácido. Se ele tiver um hidrogênio ligado, ele é um monoácido. Então, vamos ver mais um exemplo. O ácido fluorídrico é o HF. Então, eu tenho um hidrogênio ligado ao flúor. Então, como eu só tenho um hidrogênio, nós classificamos ele como monoácido. Pegaram o jeitinho? Tranquilo, né? Para os oxiácidos, o negócio muda de figura. Não é que é mais difícil, mas a gente tem que levar em consideração certas exceções e principalmente a montagem dessa estrutura. Né? Então, lá nos oxiácidos são ionizáveis somente os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Não é ao átomo central, é o oxigênio daquela molécula. E aí a gente vai ter uma aula só de formulação da estrutura desses ácidos. Então é importante a gente reconhecer os hidrogênios ionizáveis agora, mas vocês vão treinar bastante a montagem dessas estruturas, a montagem correta delas. Então, como exemplo, eu vou usar o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Se a gente tiver que montar a estrutura dessa molécula, o elemento que está no meio dela geralmente é o átomo central da nossa estrutura, que é o enxofre. Então, o enxofre ele é um elemento lá da família 6A e ele só pode fazer duas ligações. Então, ele se liga diretamente ao oxigênio e a outro oxigênio. Os hidrogênios, eles ficam geralmente nas extremidades, porque eles têm que finalizar a estrutura, porque só fazem uma ligação. Então, eu completo a ligação desse oxigênio, que também é da família 6A e que precisa de duas ligações, com o hidrogênio. Então, agora, o enxofre, os dois oxigênios e os dois hidrogênios estão estabilizados, estão estáveis. Só que tenho 4 oxigênios para montar aqui. Os outros dois oxigênios, eles farão parte dessa molécula por meio de ligação coordenada, ligação covalente dativa ou coordenada, que é indicado por essa setinha que está aqui,
que isso quer dizer? Que o enxofre tinha 2 pares de elétrons sobrando e ele faz esse compartilhamento por ligação covalente dativa ou coordenada para que eles estabilizem, ok? Lembraram ali quando a gente viu as ligações covalentes? Então agora a gente traz todo esse conteúdo que a gente viu antes e vamos até o final do terceirão. Então a gente vai acumulando aí conhecimento para poder jogar ele em todos os conteúdos. A química é uma disciplina cíclica. Então tudo que você vê, você aproveita no mesmo momento e talvez mais para frente ainda. Por isso que a gente tem que treinar bastante, prestar atenção e se tiver dúvida, não pode ficar com dúvida. Belezinha? Como eu só tenho deixa eu trocar de cor aqui, 2 hidrogênios que estão ligados aos oxigênios, então eu sei que a molécula do ácido sulfúrico é um diácido, porque tem 2 hidrogênios ionizáveis. Belezinha? Em geral, a quantidade de hidrogênios ionizáveis é a mesma da fórmula molecular, só que nós temos exceções, que seriam para o H3PO3 e o H3PO2. Somente 2 exceções aqui. Por quê? O H3PO3 a gente monta assim. O fósforo da família 5A, ele fez as 3 ligações aqui entre 2 oxigênios e 1 hidrogênio ficou ligado a ele. Porque se ele fizesse com esse oxigênio, ele não poderia finalizar essa molécula, porque o fósforo não faz 2 ligações aqui. Ele faz 3 no total. Então, ele não poderia fazer outro com oxigênio. E a gente finaliza essa ligação do fósforo com um hidrogênio. E aí ele vai fazer uma dativa com o oxigênio para estabilizar. Então, nós temos agora somente 2 hidrogênios ligados aos oxigênios. Por isso que o H3PO3, que é o ácido fosforoso, é um diácido. Então, ele tem 3 hidrogênios na molécula, mas somente 2 estão ligados aos oxigênios. Por isso que ele é um diácido e não um triácido. Porque geralmente você olha a molécula e fala, tem 3 hidrogênios ali, então vai ser triácido. Está correto, exceto para o H3PO3 e o H3PO2. Para o H3PO2, como que a gente monta isso aqui? O fósforo fica no meio, ele vai fazer uma ligação com o oxigênio e aí um hidrogênio finaliza a última ligação que o oxigênio precisa, que são 2, lembra? Aí o fósforo só pode fazer mais 2 ligações, mas nós temos 2 hidrogênios para juntar aí. Então ele vai fazer uma ligação com um hidrogênio e outra ligação com outro hidrogênio. E aí com esse oxigênio que sobrou, ele vai fazer uma ligação dativa. Então, se a gente for analisar, eu só tenho um hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, o H3PO2 é um monoácido. Por mais que ele tenha 3 hidrogênios na molécula, somente um desses hidrogênios estão ligados ao oxigênio. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Então, todos os outros ácidos que a gente vai trabalhar, todos os hidrogênios são ionizáveis, exceto H3PO3 e H3PO2. A última classificação que nós temos que ver é sobre a força dos ácidos. Então, os ácidos eles são sim classificados de acordo com a força que eles têm. Então, isso depende do grau de ionização. O que é esse grau de ionização? É o percentual de moléculas que, quando você dissolve esses ácidos na água, eles sofrem ionização, né? Eles formam íons. A gente já viu isso lá no início desse conteúdo. Então, a gente depende desse alfa, que esse é o grau de ionização. E é dado uma porcentagem para representar cada um deles. Então, de 0 a 5% indica que esse ácido é fraco. Então, se ele tiver um grau de ionização de 0 a 5%, ele é um ácido fraco. Agora, se o grau de ionização variar de 5 a 50%, ele é um ácido moderado. Se variar de 50 a 100% o grau de ionização, ele é um ácido forte. E aí a gente depende de como a gente está analisando, se ele é um hidrácido ou se ele é um oxiácido. Para os hidrácidos, é bem facinho ver essa regra aqui. Os ácidos fortes, os hidrácidos fortes, que são aqueles que não têm oxigênio na molécula, é o HCl, o HBr e o HI.
que é a galera da família 7A, ok? Tem elemento da família 7A, é um ácido forte, é um hidrácido forte. Moderado, somente o ácido fluorídrico, tá? Não tem outros ácidos que fazem parte dos moderados. Então, se da família 7A entrou cloro, bromo e iodo, forte. Apareceu o flúor, moderado. Todos os outros serão fracos. Tranquilo, né? Ali para os oxiácidos, eu dependo da diferença que eu tenho do número de hidrogênios para o número de oxigênios. Então, a gente tem que levar em consideração a quantidade de oxigênios na molécula menos o número de hidrogênios ionizáveis presentes na fórmula. E aí a gente faz essa regrinha, que é o número de hidrogênios, X, menos o número de oxigênios, Y. Vamos ver como é que fica? Então, ali para os oxiácidos, oxigênios menos hidrogênios. Se eu fizer lá a regrinha, oxigênio menos hidrogênio, o resultado for 3 ou 2, aquele oxiácido é forte. Exemplo, HBrO4, olha aqui, eu tenho 4 oxigênios, mas só tenho 1 hidrogênio. 4 menos 1, 3. Ácido sulfúrico, 4 menos 2, 2. E assim por diante. Então, você olha quantos oxigênios você tem no ácido e diminui pela quantidade de hidrogênios. Agora, se o resultado dessa diferença for 1, ele é um ácido moderado, como o H3PO4, 4 oxigênios menos 3 hidrogênios, 1. E aí nós temos também os fracos, que o resultado dessa diferença tem que ser 0, que nem o H3BO3, 3 menos 3, 0. HClO, 1 menos 1, 0. Então é só fazer essa continha que você logo já descobre a força desse ácido, né? Exceção à regra, temos, sempre temos. H2CO3, que é o nosso ácido carbônico. Pela regra, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, o resultado seria 1? É 1, lógico. Ele não é um ácido moderado, ele é um ácido fraco. Então, a exceção para a força dos oxiácidos é o ácido carbônico, que em vez de ser um ácido moderado, ele é um ácido fraco. Tudo bem, galera? Quem ficou com dúvida nesse conteúdo, volta lá na aula anterior, reveja ela, continua com essa aqui, faz a anotação. Qualquer dúvida ainda, me pergunta lá no privado e a gente vai ter exercício para poder treinar isso aqui. Belezinha? Até a próxima aula.